Amados irmãos, avançando hoje para o dia do Senhor 15, nós vamos realmente refletir sobre algo muito importante acerca do sofrimento de Cristo. E vamos começar pensando que, na verdade, nós vivemos em um mundo caído e naturalmente afastado de Deus. O pecado trouxe não apenas afastamento espiritual para a humanidade, mas trouxe, junto com o pecado, a própria morte. Nós aprendemos isso, não é, na carta de Paulo aos Romanos. Trouxe a morte. Na verdade, muitas desgraças que nós podemos presenciar hoje na vida, não é, vêm dessa primeira transgressão de Adão. Não é? Tudo o que nós podemos ver e todo o pecado e a maldade aumentando na humanidade, tudo isso vem desse único pecado, não é? Tem como origem esse único pecado, o pecado original. Estamos então habituados, irmãos, por mais que às vezes nem nos toquemos disso, né? Nem percebamos isso, habituados a observar a miséria, a observar o sofrimento, a desgraça. Nós estamos o tempo todo percebendo no mundo desespero, não é? Nós presenciamos, tanto na história como até hoje, verdadeiras guerras, guerras externas e também guerras internas. Guerras que nós vemos e guerras que nós sentimos, que temos em nós mesmos. E tudo isso causa para nós sofrimento. Então nós temos desfrutado na humanidade de doenças psicossomáticas, doenças terminais, doenças horríveis. São acidentes que acontecem, coisas que muitas vezes deixam a humanidade perplexa. Isso é muito comum para nós, não é? Estamos bem habituados a observar tudo isso. De tal forma esses males nos atingem que o sofrimento não é algo de alguém em particular, o sofrimento é de todos. Às vezes, de maneira injusta e estranha, as pessoas querem dizer que somente pessoas pobres sofrem, mas na verdade o sofrimento é de todos. Todo ser humano sofre, seja por alguma doença ou porque perdeu um ente querido, não é? Todos estão sujeitos a morrer nesse sentido, todos estão sujeitos a sofrer por causa disso, seja porque os pais morreram, porque algum filho morreu, seja porque perdeu o emprego, o que significa algo muito terrível quando você perde o emprego e você não tem condições de dar o básico para a sua família. E você não tem perspectiva nenhuma, você não tem nenhuma esperança de vida nesse sentido, você fica mal, sem poder dar uma condição melhor para a sua família, sem poder comprar nada, sem, sabe, se limitando o tempo todo, vivendo um verdadeiro racionamento. Isso realmente é ruim. Seja por decepções amorosas, isso é muito comum, não é? Nós nos relacionamos e às vezes esses relacionamentos nos trazem decepções, seja por derrotas em algumas áreas, não é? Por não conquistar alguma coisa, por não ver seus sonhos realizados. Enfim, o mundo sabe muito bem, na sua própria experiência, o que é o sofrimento. A humanidade, ela desenvolveu a partir disso. Desde o dia que Adão caiu e que o Senhor disse a ele como punição: você vai comer do suor do seu rosto, você vai trabalhar na terra e a terra não vai produzir mais como antes da queda. Você vai ver a terra contra você. Você vai sofrer, vai ser difícil a sobrevivência aqui. Não vai ser mais fácil as coisas. O trabalho e a vida de vocês não vai ser essa vida como era no Éden. Não vai ser essa vida todinha onde vocês trabalhavam, mas vocês tinham pleno prazer e colhiam perfeito fruto do trabalho. Não, vocês vão saber o que é dor agora. Para vocês alcançarem, vocês vão sofrer muito. E isso é o que nós temos desfrutado desde então, desde quando nós caímos em pecado. Por isso, irmãos, em algum lugar do mundo, e nós sabemos que isso tem acontecido o tempo todo, não é? Ou mesmo aqui no bairro, na vizinhança, na cidade, ou na sua família mesmo, tem alguém sofrendo. Não é? Tem alguém que está prostrado, chorando, tem alguém que está desesperado, sem entender o porquê das coisas, tem alguém que está realmente sofrendo muito. Isso é algo comum para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Nós cristãos estamos bem acostumados com isso, não é? A nossa história é uma história de sofrimento. Na verdade, uma das coisas que me levou, porque para os irmãos que não sabem disso, eu já fui um militante, não é? Socialista. Eu já fui alguém assim. Alguém apaixonado pela revolução. Na verdade, toda a minha infância e juventude foi assim. E houve um tempo em que eu era bastante racista e me orgulhava dizendo: eu sou afrodescendente e porque o meu povo sofreu. E eu tomava para mim palavras, não é, de pessoas que pregavam isso, que ensinavam isso. Veja, eu posso sentir ainda, embora que eu sou bastante desbotado, eu posso sentir ainda as chicotadas nas minhas costas pelos meus antepassados que sofreram, como se eu fosse alguém
que tivesse alguma ligação com isso, não é? O que me surpreendeu foi saber que cristãos, em toda a sua história, sofreram e continuam sofrendo. E sabe qual é o mais magnífico de tudo isso? Ser impactado com essa verdade e ver que cristãos não ficam feito cachorros, me perdoe a expressão, lambendo suas feridas, lembrando do passado. Mas cristãos confiam em Deus e permanecem e seguem em frente. Ninguém fica se fazendo de coitado, não é? Porque quando você olha para a história, você vê uma nuvem gigantesca de testemunhas de mártires, de pessoas que foram perseguidas e são perseguidas hoje. Mas prosseguimos, estamos acostumados com o sofrimento. Não só pela experiência da história, mas também por nossa própria experiência diária, porque nós, como cristãos, ou seja, crentes no Senhor Jesus, temos que lutar todos os dias contra nós mesmos. E lutar contra o pecado não é fácil. Lutar contra o pecado traz sofrimento. Você tem que dizer não a impulsos seus. Não é? Você tem vontades, você tem desejos. Às vezes você é tentado pelo diabo, pelo mundo, não é? Pelos seus próprios desejos, mas você tem que lutar contra eles. Você tem que reprimi-los. Você tem que viver em santidade. E isso não é fácil. Isso traz sofrimento, sim. É uma cruz sendo carregada todos os dias. E isso, de fato, traz sofrimento. Então nós estamos bastante acostumados. E além de tudo, o nosso maior exemplo é o nosso supremo líder, que é a própria expressão do sofrimento em sua própria vida. E é justamente isso que nós vamos observar quando nós perguntamos aqui no catecismo e temos a resposta, não é? Na verdade, explicando, perguntando, e por que Cristo sofreu? Nós temos que pensar nisso. Cristo sofreu, não é? Todo cristão sabe disso. Todo mundo já assistiu o filme A Paixão de Cristo, entre aspas, eu não sei se todo mundo, mas a maioria das pessoas cristãs já assistiram o filme A Paixão de Cristo, uns se escandalizaram, uns no cinema quando lançou o filme ficaram perplexos e até desmaiaram, passaram mal por ver aquela cena terrível. Mas muitas pessoas cristãs ainda não têm a menor ideia, na verdade, do porquê que ele sofreu. E essa pergunta realmente é muito importante para nós. O sofrimento dele não pode ser apenas uma cena de horror para nos deixar abatidos, não é? Para nos deixar espantados. Aquilo tem que ter um significado maior. Há uma razão específica para aquilo. E nós vamos refletir justamente nisso. E eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Isaías 53. Nós vamos ler esse texto tão maravilhoso da palavra de Deus. E nós vamos aprender na pregação dessa manhã que Cristo assumiu as dores humanas, que o sofrimento de Cristo foi causado pela pesada ira de Deus, e é justamente pelo sofrimento de Cristo que nós encontramos a paz. Vamos observar esses 3 pontos a partir de Isaías 53. Texto bem conhecido, mas que merece, de fato, toda a nossa atenção. Que diz bem assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado. E e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse texto realmente é maravilhoso, não é, da palavra do Senhor. A primeira parte, então, irmãos, queremos aprender sobre o fato de Cristo ter assumido as dores humanas. Nós tivemos uma pequena introdução para entender esse contexto, né, de dores, esse contexto de sofrimento. E então, lembrando que Cristo, ele assumiu tudo isso. Ele não apenas nasceu como um de nós, mas ele assumiu tudo o que tem a ver com a nossa vida, como na verdade, uma vida debaixo da punição de Deus, não é? Uma vida onde nós temos um mundo que é maldito, não é? Como Deus diz a Adão, maldita é a terra por tua causa. Não é? Então você vai perceber toda essa maldição. Observando isso, então, irmãos, temos que lembrar que Deus, para entendermos isso, é todo-poderoso e, portanto, inalcançável. Nós temos o testemunho da palavra de Deus, ou seja, nós temos a consciência de que nós não podemos atingi-lo. E até é engraçado quando até cristãos acabam agindo como se pudessem atingir a Deus, não é? Nós podemos atingir a Deus, não é? Tipo, nós pegamos Deus de surpresa ou nós fizemos mal a Deus, literalmente falando, e prejudicamos a Deus. Isso é algo que não tem sentido. Deus não pode ser atingido por ninguém. Ele é todo poderoso e o testemunho nesse sentido da sua palavra é justamente ele, esse. Ouçam a palavra do Senhor. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Isso está no Salmo 66 e verso 7, não é? Também nós lemos: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder de teu nome. Jeremias, capítulo 10, versículo 6. E ainda: pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses. Isso está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 25. E ainda: ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Jeremias, capítulo 32, versículo 17. E ainda: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Isaías 40, verso 28. E último versículo: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. O Deus poderoso, aliás, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Quando nós lemos, na verdade, não é? Tem muitos mais textos do que esse, mas quando nós lemos na Escritura as descrições que Deus dá de si mesmo, o que ele diz de si mesmo, nós podemos ficar espantados porque realmente é inalcançável, não é? Ele não é apenas um ser superior, ele não é apenas alguém maior do que nós. Ele é o ser todo-poderoso. Isso significa dizer que absolutamente nada que nós fazemos, nada que intentamos, pode causar nada a Deus. Nós não temos condições, nós somos menos que vermes. E eu queria que você entendesse isso, não se ofendesse com isso. Nós somos menos do que isso, diante de um ser todo-poderoso. Ele não é apenas um ser que veio do nada e ele é um pouco mais elevado do que o ser humano, como uma pessoa que se diz bispo aí diz que nós somos um pouco menor do que Deus, não é? Todo que fala uma besteira dessas. Na verdade, a distância de Deus em nós é completamente outra, não é? É algo completamente inalcançável, inimaginável. Nem com todas as conclusões teológicas nós jamais podemos esgotar Deus, é impossível isso. Nem com toda a eternidade, veja, não tem fim, eternidade. Ou seja, para sempre iremos conhecer Deus e continuar conhecendo. Porque Ele é eterno, incomparável, todo-poderoso.
Por toda a eternidade, nós como igreja teremos motivo para glorificar a Deus, para nos alegrar com o seu poder, com a sua glória. Esse é o ser que a Bíblia revela, que é completamente incomparável. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, não parece que a gente vê isso. Ao olhar para Jesus Cristo, há um choque aí de informações, né? Na nossa cabeça. Eu estou ouvindo de um Deus todo-poderoso e a Escritura diz que Cristo é esse Deus todo-poderoso. Que é por meio dele que todas as coisas foram criadas. Que tudo, como nós cantamos no hino, foi feito por ele e para ele. Ele é a razão da existência. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso é o que a Escritura diz dele. Mas quando nós olhamos para Cristo, parece uma figura tão frágil. Quando nós lembramos do seu testemunho histórico, de quando ele esteve neste mundo, quando lembramos de que ele foi um pequeno bebezinho nos braços de Maria, tão frágil, dependente de sua mãe, dependente do leite materno, alguém que teve que ser alimentado de pouquinho como um bebê e de pouquinho começando a receber um alimento um pouco mais sólido para que ele pudesse desenvolver, para que ele pudesse receber todos os nutrientes, as proteínas, e desenvolver e crescer como um homem forte, um homem comum, um homem sadio. É alguém frágil demais. E até compreensível porque os judeus, quando olharam para ele, não puderam ver glória nenhuma. Não puderam perceber nada que os atraísse. Esse que vocês estão dizendo que é o rei de Israel? Esse é o ungido do Senhor? Aquele a quem os salmistas atribuem todo o poder, toda a glória? Este homem, filho de carpinteiro, uma pessoa comum. Veja, ele nem mesmo nasceu na nobreza humana. Ele nem está entre os príncipes de Israel. Não é? Ele é um rei que vem da plebe, que vem de um povo que é pobre, de um povo que não tem expressão em sua própria cultura. Ele não nasceu como um descendente direto de um fariseu, embora ele seja de uma linhagem de sacerdotes, mas naquela altura Israel não estava nem aí para isso, né? Corruptos que eram naquele período. Então, ao olhar para uma figura tão frágil, quem poderia enxergar a glória nele? Quem poderia perceber que ele, aquele bebezinho ali, na verdade, era o poderoso rei do universo, que se fez carne, que se fez um de nós? Isso é impossível para alguém alcançar, e é por isso que eles não creram. Não tem como você chegar a essa conclusão por uma avaliação humana comum. Né? Olhando para ele, é só um bebê. Um bebê comum. Não tinha nada de especial. Ele não era um bebê que brilhava. Entendeu? Ele não era um bebê que brilhava. Ele não era um bebê que não precisava de alimento, de leite materno. Não é? Era um bebê comum. A experiência que vocês têm hoje com os filhos pequenos é a que Maria teve, é a que o José teve. A mesma. Então ninguém se impressionaria com isso, né? Desde quando há gente no mundo, tem gente nascendo. E qual é a novidade disso? Nenhuma. É por isso que o texto de Isaías começa dizendo: quem creu em nossa pregação? Quem deu crédito à pregação do Evangelho? Quem pôde? E isso aqui ele fala de maneira profética, pensando justamente nesse período quando ele veio. Quem deu crédito à pregação? Quem pôde olhar para isso, ouvir isso que nós estamos falando e simplesmente realmente crer? Isso é impossível ao homem natural. Completamente impossível, irmãos. E isso só é possível, não é por Deus e não por nós. Tem que ser uma obra dele. É ele quem tem que revelar o Filho. Os magos que vieram do Oriente não vieram, irmãos, por simples questões científicas. Deus os guiou. Havia algo fora do comum, havia uma estrela sobre Belém. Deus os guiou para que eles pudessem ali, aqueles magos do Oriente, se dobrassem diante de um pequeno bebê e então oferecesse a ele, não é, presentes como oferendas de adoração, de reconhecimento de que aquele pequeno bebê, na verdade, era a grande majestade. Percebe? É Deus quem faz isso. É Deus quem pode levar o ser humano a essa consciência. Havia no texto, só voltando, o texto de Lucas, só para avisar. Eu vou ler o texto depois eu falo a referência. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele.
fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Lucas, capítulo 2, verso 25 ao 32. Somente pela fé isso podia acontecer. Não é? O reconhecimento de Simeão como alguém que era de fato um israelita, um homem piedoso, e como o texto diz, alguém que tinha o Espírito Santo sobre ele. O Espírito Santo revelou aquele homem idoso nesse sentido, que ele não morreria sem ver o Cristo, o prometido. E então, quando ele recebe o bebê no braço, o Espírito Santo é quem conduz ele ao templo. Veja como que a sincronia da providência de Deus. Os pais estão se dirigindo ao templo para cumprir a lei, e Simeão é guiado pelo Espírito Santo até o templo. E lá, ele recebe Jesus em seus braços. E diz: eu agora posso morrer, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. Ele estava segurando um bebê simples e frágil em suas mãos, mas reconhecendo que aquele era o grande Salvador. Ninguém pode chegar a essa conclusão sem que Deus o revele. Isso é impossível. A mesma realidade nós vemos quando nós observamos a cena horrível de Cristo na cruz, alguém completamente humilhado publicamente, ensanguentado, todo esculhambado, pior do que os demais, muito pior, não é externamente falando, mas o que acontece ali naquele momento? Um ladrão olha para aquele homem humilhado, moribundo, e o reconhece como rei. Isso não é possível pela capacidade humana. O próprio Evangelho de Lucas registra isso no capítulo 23, versículo 42, quando o ladrão disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ninguém, irmãos, por própria capacidade, poderia olhar para um bebê e dizer: esse é o rei do universo. Ninguém poderia olhar para um homem sendo condenado como um criminoso, alguém humilhado publicamente, e dizer: esse é o rei do universo. Essas pessoas reconheceram isso, tanto na sua fragilidade da infância, como na sua humilhação já um adulto, que ele era o rei por causa do poder de Deus na vida deles. Porque o Senhor atuou e transformou o coração daquelas pessoas, os levando a crer em Jesus Cristo. Os judeus não poderiam ver essa graça maravilhosa, porque quando olhavam para aquele menino crescendo e tornando-se um homem, viam um trabalhador comum, o filho de um carpinteiro, alguém que sabia muito bem o que era o trabalho. Isaías diz de maneira muito clara aqui no versículo 3, do capítulo 53, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos dele causa algum. Quem ligava para Jesus Cristo? Olhando para ele, não havia nada que chamasse atenção. Ele não era como os quadros antigos, não é? Da Idade Média, onde ele está aqui, muito bonito e ocidental, europeu, com aquela auréola ou algo nesse sentido semelhante ao redor de sua cabeça para demonstrar alguma coisa especial. Ninguém via isso nele. Não era um ser que na verdade não andava, levitava no meio do povo. Não, era um trabalhador comum. Alguém que tinha fome, tinha sede. Alguém que precisava de ajuda. O próprio ministério apostólico, liderado por Cristo, precisou de financiamento, de recurso. Ele era uma pessoa comum como nós. E era isso que fazia com que as pessoas não entendessem que ele era o Rei da Glória. Ele precisava então, irmãos, e esse é o propósito da sua vinda aqui, não apenas nascer como homem, assumindo a nossa natureza, tendo corpo e alma como nós temos, mas ele viver intensamente a experiência humana. Todas as dores que nós observamos no começo da introdução do sermão, Cristo passou por isso. Ele pôde saber, na sua própria carne, o que era aquela maldição que Deus havia dito a Adão. Maldita é a terra por tua causa. Você vai suar, você vai penar para ter o seu sustento. Cristo soube o que é isso na própria experiência.
Deus sabe de tudo. Mas ele veio, se fez carne, para que na sua própria carne ele tivesse essa experiência. Não é? Esse é o propósito. Para que ele pudesse saber o que é, de fato, a dor humana, o sofrimento humano. Para que ele pudesse, de fato, sentir em sua própria carne a miséria humana. Não é? Sentir as nossas limitações e experienciar essas limitações. Não apenas ter um conhecimento soberano, mas de fato praticando tudo isso. É isso que a palavra do Senhor nos mostra acerca do seu sofrimento. Então, o Rei do Universo, aquele que disse no início, haja luz, e a luz simplesmente apareceu, veio à existência pelo poder de sua palavra. Esse mesmo Deus estava ali como um trabalhador comum, trabalhando para comer, recebendo o salário do seu trabalho, pagando impostos, como qualquer cidadão comum. Essa é a realidade acerca da vida de Cristo. E olha o que a Escritura diz sobre ele em Hebreus 5, 7 a 9, diz bem assim: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Olha o testemunho que a Escritura dá sobre ele. Ele é Deus, sabe de tudo. Mas ele veio ser um de nós, para que como um de nós, sem tirar nada, não é? Ele pudesse aprender a obediência por meio do que padeceu. Ele se submeteu a ser lapidado como um servo por nós, irmãos. Cristo é, eu posso dizer, aquilo que é mais puro, mais verdadeiro na humanidade. Ele é o exemplo do que o ser humano tem que ser de verdade. Não é? E para isso, para demonstrar isso, ele teve que experienciar toda essa realidade. Ainda nós lemos na palavra do Senhor, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Ou seja, o nosso sumo sacerdote, nós poderíamos dizer bem assim, olha, o sacerdote em si, quando ele ia ao templo oferecer o sacrifício, ele iria representar o povo diante de Deus, não é? E aquele sacerdote, ele deveria aprender pela sua própria experiência a se compadecer dos outros. Por quê? Um sacerdote não poderia ser arrogante. Porque ele não era melhor do que ninguém. Ele era tão pecador como qualquer outro. Tanto que no dia da expiação, não é? Quando ele iria entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele oferecia o sangue pelo povo, mas também por ele, porque ele era um pecador. Então ele não poderia ser alguém arrogante. Ele deveria amar as pessoas e ter misericórdia, porque ele tinha que reconhecer na sua própria vida que ele era tão fraco como qualquer um. Certo? Alguém poderia dizer, mas que sacerdote é esse que vai se compadecer de nós, se ele não sabe na sua própria carne o que nós sofremos? Ele não sabe o que é ser tentado. Não. O nosso Cristo, o nosso Senhor, se tornou um de nós. E como o texto de Hebreus nos ensina, o nosso sumo sacerdote foi tentado em tudo, porém ele venceu em tudo, sem pecado. Ele sabe exatamente a dureza que é lutar contra o pecado. Ele sabe o que é tentação. Não é? Todas as limitações ele sabe muito bem da experiência, porque ele viveu na sua própria carne isso. Nós ainda lemos, irmãos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Hebreus 2 e verso 10. Percebem? Ele foi consagrado pelas aflições que viveu. O sofrimento de Cristo, nesse sentido, era justamente para demonstrar esse amor de Deus tão maravilhoso, em que ele vem, ele envia o seu Filho para assumir as dores humanas, as aflições humanas. Deus se deu ao sofrimento. Ele não precisava disso, não é? Ele sabe de todas as coisas, ele não precisa fazer para saber. Ele não precisa disso aí. Mas ele escolheu, não é? Ter no seu próprio corpo as nossas limitações. É isso que nós aprendemos na palavra do Senhor. E ele foi obediente até a morte.
e morte de cruz, como nós aprendemos em Filipenses capítulo 2. Então, o sofrimento de Cristo foi para demonstrar que ele veio de fato assumir a nossa identidade humana. Ele não quis nascer apenas sendo um de nós por sua natureza, mas viver uma vida de muitas regalias. Não. Ele veio provar, o sofrimento mesmo. Para em sua própria carne saber o que é isso. A parte 2. O sofrimento de Cristo foi causado pela pesada ira de Deus. Isso é um ponto que realmente as pessoas acabam tendo dificuldade de entender. Se você fala para um cristão que é inexperiente ou que em sua comunidade, infelizmente, não há exposição do evangelho de verdade, se você fala, Deus matou o seu filho, misericórdia, como é que você pode falar uma coisa dessa? Foram os romanos! Não é? Há esse pensamento. Então, se você vai botar um telão na rua para todo mundo assistir o filme A Paixão de Cristo, a negada vai estar braba por causa dos romanos, né? Pensando nos romanos e nos judeus. Nós odiamos judeus porque eles mataram Cristo, porque os romanos mataram Cristo e etc. Mas nunca pensam o que realmente causou aquilo. Ele estava sofrendo terrivelmente, não por causa do poder do homem. Ele diz isso, ao governador, que você tem essa autoridade para poder me prender ou me soltar, porque Deus deu essa autoridade. Quem está fazendo isso, embora os meios ordinários sejam políticos, é Deus. Deus me conduziu aqui. Eu não vou morrer porque alguém quis me matar simplesmente e falou, eu posso. Não. Deus é quem deu autoridade para vocês fazerem o que vocês estão fazendo. Os governadores, as autoridades que decidiram, ouvindo democraticamente o povo, ali foi democracia pura. O governador perguntou, o que vocês querem? Que eu solte Barrabás ou esse homem aqui? Solta Barrabás. E o que eu faço com ele? Crucifica-o. Foi de maneira bastante democrática ou não? O povo respondeu, o povo escolheu. Certo? Isso aí, na verdade, é demonstrando que Deus é quem estava agindo por trás de tudo. É a sua soberania, é a sua providência. Enquanto nós pensamos então, irmãos, na razão do sofrimento dele, o porquê ele estava sofrendo, quando nós lemos os evangelhos, quando lemos o próprio texto de Isaías, que é bem descritivo com relação a isso, e também já explica as razões, nós podemos ficar espantados por causa do sofrimento físico, que de fato foi horrível. Mas ele sofreu fisicamente e também em sua alma, porque corpo e alma estão condenados ao inferno. Corpo e alma do ser humano, um dia, vão ficar eternamente no lago de fogo. Percebem? Essa separação é temporária, aliás, apenas por causa da morte. Mas um dia todos vão ressuscitar. Todas as alminhas vão voltar para os seus corpos. Todo mundo vai estar vivinho da Silva como está agora, podendo se tocar, podendo se beliscar para ver se é verdade. E dessa forma, como um ser humano vivinho da Silva perfeito, é que vai ser condenado ao lago de fogo. Ou seja, o ser humano, em toda a sua integridade, é que está condenado ao inferno. Por isso que ele nasceu como um de nós, tendo um corpo e alma, para redimir corpo e alma. Então o sacrifício foi para isso. E é para redimir corpo e alma, foi para isso que ele teve que sofrer fisicamente e também em sua própria alma. Não é à toa que ele mesmo, no Monte das Oliveiras, horas antes de ser pego pelos soldados, dos fariseus ali, do pessoal do Sinédrio, das autoridades de Israel, horas antes de ser pego, ele estava ali orando intensamente, dizendo as palavras que nós já conhecemos de cor: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E estava ali orando intensamente, dizendo: a minha alma está aflita, está atormentada até a morte. Não seria apenas um sofrimento físico, não seria apenas uma humilhação física, mas em sua própria alma ele deveria sentir o terror. Essa é a grande realidade. Talvez quando você pense no sofrimento de muitas pessoas na história, você fale bem assim: não, muitas pessoas sofreram como Cristo, não é? Não há nada de especial no sofrimento dele. Ora, ele foi crucificado. Eu sei que isso é horrível. Ele foi humilhado publicamente. Isso é terrível. Mas André também foi. Um dos discípulos foi crucificado. Tiago, pastor ali de Jerusalém, foi decapitado, assim como o apóstolo Paulo, anos e anos depois, pelo Império Romano. O próprio Pedro, pela tradição, não é pelo que a tradição conta, foi crucificado, e ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de ser crucificado como seu Senhor. Então, analisando crucificação por crucificação, morte por morte,
Não parece que o sofrimento dele físico foi uma coisa muito grande. Não, na verdade, muitas pessoas passaram por aquilo. Era comum o Império Romano fazer aquilo naquela época. Crucificar pessoas. E existem provas históricas sobre isso. E quando você pensa no período do martírio, né, quando pelo menos foram quase os primeiros 300 anos de perseguição do Império Romano contra o cristianismo, por considerar o cristianismo uma religião que não era do Estado, ou seja, era crime ser cristão, porque o cristão tem um Deus que não se vê, adora um Deus só em vez de um monte. Os cristãos eram ateus nesse sentido, né? Eles não adoravam as divindades do panteão romano, eles adoravam um Deus que não se vê, então eles eram ateus. Não é? Os primeiros ateus da história são os cristãos. Esses são os ateus. Certo? E observe, por causa disso eles eram perseguidos. Então você tem histórias terríveis de pessoas que foram levadas para o Coliseu. Imagina o Coliseu como um grande estádio de futebol, onde você está tendo uma final da Copa do Mundo. Está lotado, todo mundo está de olho naquilo. Aquilo é o ápice da diversão. Todo mundo está voltado para aquilo. O Coliseu era assim. Só que os jogos, não eram jogos esportivos meramente falando. Os jogos, a diversão, o que fazia o povo vibrar, era ver um monte de cristãos, mulheres grávidas, crianças, velhos, pessoas doentes, jovens, ali no meio. E então leões que estavam presos há dias, com muita fome, soltos para devorá-los. E eles gostavam disso. Ver os animais deslacerando os cristãos. Também era muito divertido, não é? Você pegar aqueles homens brutos, aqueles gladiadores, e fazer com que os gladiadores torturassem os cristãos até a morte. Isso era comum. Aí você pensa, tantas mortes horríveis. Às vezes eram leões, touros, chifrando o povo até a morte. Costuravam neles peles de ovelhas, não é? E soltavam os cachorros para devorá-los. Ou quando os cristãos foram colocados com piche, não é, em estacas para servirem de tochas para iluminar o jardim de Nero. Tudo isso está na história, irmãos. Aí você olha para tudo isso, terrível. O período da Idade Média, a Santa Inquisição da Igreja Oficial da Idade Média, mortes horríveis. Hoje o que os muçulmanos fazem com cristãos, tudo isso demonstra um sofrimento terrível causado aos seguidores de Cristo. E quando você olha para isso, você pode pensar bem assim, ora, há muitas pessoas que sofreram mais do que Cristo. Ou sofreram tanto quanto ele. Não há nada de especial na morte dele. Ele foi crucificado como outros foram também. Só que, na verdade, o texto de Isaías e toda a Escritura nos mostra por que a morte dele é uma morte sem igual. Porque o sofrimento dele é superior a tudo o que o ser humano possa sentir. Na verdade, o ser humano vai ter uma ideia do que foi o sofrimento dele no dia que ele vier. No dia que os céus forem abertos e todos estiverem vivos diante do trono de Deus e o Senhor disser, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Aí eles vão ter uma ideia, uma pequena ideia do que ele sofreu. Eles vão saber o sofrimento de Cristo quando estiverem torrando por toda a eternidade num lago de fogo. O que torna o sacrifício de Cristo e o seu sofrimento algo incomparável não era porque ele estava simplesmente sofrendo fisicamente, mas porque ali Deus é quem estava esmagando o seu filho. Era a ira de Deus sendo derramada nele. Ele estava sentindo o terror da condenação nossa no seu próprio corpo e na sua própria alma. Ele estava sendo feito maldito de Deus. É por isso que o texto de Isaías diz, nós o reputávamos por aflito de Deus, ou por aflito, ferido de Deus e oprimido. A situação dele, desse escândalo público, não era apenas uma punição pelo Estado, ou uma punição religiosa. Deus estava, nesse sentido, derramando toda a sua ira em seu filho, irmãos. Então ninguém nesse mundo tem ideia do que foi o sofrimento dele. Nós podemos ter a noção pela revelação que ele dá. É o Deus Todo-Poderoso, o seu próprio Pai, quem estava fazendo isso. Não é? Que estava de fato causando o sofrimento ao seu filho. E alguém ainda pode ficar mais escandalizado quando você lê o texto de Isaías, no versículo 10, que diz, todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Aqueles que não estão firmes na fé, que olham para uma realidade como essa, não é? Aqueles que são meio ceguinhos, que leem os textos bíblicos, e eu não sei o que tem na cabeça, que não conseguem enxergar o que está escrito no próprio texto bíblico,
Nós sabemos, não é? Deus quem de fato nos dá essa revelação, essa compreensão, a iluminação para compreendermos essa verdade. Mas aqui o texto está dizendo, veja, todavia ao Senhor, ou seja, ao seu próprio Pai, ao Deus Todo-Poderoso, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E aí você pode se questionar, não, isso não é possível. Como é que pode você estar me dizendo que Deus, o Pai, se agradou em levar o seu próprio filho a toda aquela humilhação, a todo o terror? Deus se agradou por derramar a sua ira sobre ele. Que Deus é esse? É o que muitos pensariam, porque não querem saber quem Deus é de verdade. Porque não sabem o porquê Cristo morreu de verdade. Não tem noção. Tais pessoas, irmãos, não têm fé. Se elas rejeitam isso em seu próprio coração, se elas não aceitam essa verdade, elas não têm fé. Elas olham para ele muito mais como uma questão comercial, de religiosidade, mas não entendem a razão que levou nosso Senhor Jesus Cristo a sofrer. Era Deus ali. As vozes dos judeus, era Deus ali. Os soldados romanos o humilhando, mais do que havia sido pedido pela punição, pela condenação à morte. Era Deus ali. Deus espremendo o seu filho. Agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. E por que Deus se agradou daquilo? Como é que pode Deus se agradar de uma coisa como aquela? Você não faria isso com seu filho? O máximo que você faz com seu filho quando ele erra é dar uma chinelada, uma cintada boa e mandar ele tomar vergonha na cara e ficar de castigo com a cara virada para a parede. Ou proibir ele de fazer coisas. Mas se você for um pai que tenha juízo, não é? Se você não for um psicopata, misericórdia, Senhor, dentro das nossas vidas, não é? Se você é um pai comum que ama seu filho, você vai o corrigir sempre para o seu bem. Mas você não vai tratar o seu filho como um criminoso ou puni-lo severamente com morte ou com sofrimentos terríveis, com tortura. Mas quando você olha para a situação de Cristo, o que você vê? Você vê Deus o Pai e o seu Filho, e com todo aquele horror, você sabe pela revelação do Evangelho que todo aquele sofrimento, Deus estava proporcionando para ele. Deus estava fazendo isso com o seu próprio Filho. E Deus se agradou daquilo. E por quê, irmãos? Porque Deus se agradou de moer Cristo, de fazê-lo enfermar. Porque Deus é santo. A santidade de Deus é aquilo que todos os seus atributos, não é, que mostram que Ele é santo. É o que torna ser igual. E a sua santidade demonstra de maneira muito clara que Ele não aceita suborno, que o Senhor, Ele não pode ser comprado, que nada, absolutamente nada, nenhum desvio da sua lei passará impune. Deus nunca vai agir assim. Eu vou deixar para lá. Não, você errou aí, mas isso é uma coisa pequena, é besteira. Não, Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer como nós fazemos. Se aquilo não causar um grande mal, então eu deixo para lá. Nós agimos assim. E na verdade, para nós, nesse sentido, é completamente compreensível que devemos agir assim. Não fazer de uma coisa pequena uma coisa para acabar com a nossa comunhão. Mas com Deus a coisa não funciona desse jeito. Ele é santo e a lei é dele. Então, o mínimo que é quebrado da lei, a sua exigência é a morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. É isso que no Novo Testamento pode expressar de maneira muito clara a exigência da lei de Deus. O salário do pecado é a morte. Então não importa se você levou um ídolo para o templo do Senhor, não importa se você adulterou, ou se você matou um sacerdote, ou se você fez alguma coisa terrível nesse sentido pública, ou se você pegou apenas alguns ciclos de prata, algumas moedas de ouro, algumas barras de ouro e uma capa babilônica. Não importa. Se ele disse ir contra isso, é pedir pela morte. Ele é santo, e por ser santo ele não pode deixar o pecado sem punição, porque isso é contra a sua própria natureza. Se Deus diz bem assim, eu não vou punir pecado de ninguém, vou deixar para lá, no final todo mundo vem para o céu, eu não creio mais nele. Porque ele não é Deus. Porque aquilo que a Escritura revela sobre ele é tudo mentira. Vocês percebem onde é que isso chega? É tudo mentira. Se Deus não pune, ele não é Deus, porque ele não é santo. E se ele não é santo, ele não é justo. Ele deixa para lá, ele é igual a qualquer divindade pagã inventada. É simples entender isso.
Embora chocante, mas é simples entender isso. Deus é perfeito, é santo, é justo. E o que estava acontecendo com seu filho, e o próprio texto de Isaías de maneira muito clara nos ensina isso, irmãos. Não é? Ele levou os nossos pecados sobre ele. O versículo 6 diz na parte B, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Porque é que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, estava se agradando, porque agradou a ele moer o seu próprio filho, o fazendo enfermar. Porque ele colocou sobre ele, o seu próprio filho, as nossas iniquidades todas. O nosso pecado original. Cada um dos pecados que nós já cometemos em vida e ainda iremos cometer, tudo estava sendo depositado sobre Cristo. Assim como foi na cruz, Deus estava o tratando como um criminoso. Deus estava substituindo, ao invés de nos colocar ali e derramar sua pesada ira, o que ele fez? Saiam vocês, e o que vocês fizeram vai recair sobre meu filho. Todo o mal que vocês fizeram, todas as vezes que vocês mentiram, que vocês desejaram mal para o seu próximo, para os seus irmãos, todo pensamento impuro, tudo que vocês fizeram nesse mundo, todas as más intenções, todas as quebras dos mandamentos, mesmo que os homens não te julguem por isso, eu depositei tudo sobre meu filho. O inferno que você merecia, eu depositei sobre meu filho. Ele foi amaldiçoado ali. Ele foi maldito de Deus ali, exposto publicamente. E porque Deus é santo e colocou o seu próprio filho no nosso lugar, assumindo a nossa posição de malditos de Deus, o Senhor agradou moê-lo, o fazendo enfermar. Essa é a realidade do Evangelho, irmãos. Quando você entende o que é isso, você percebe que o preço foi alto demais. Você não tem que olhar para Deus agora como algo... Ah, meu Deus, isso não pode ser... Eu não posso aceitar um Deus desse jeito. Você tem que entender que quem era para estar ali era você. Que o inferno eterno era para a sua própria vida. Era para você. Mas ele pegou esse maldito inferno, essa manifestação da sua ira, e colocou sobre ele. E era por isso que no monte ele orava desesperadamente, suando gotas de sangue, sendo consolado por anjos. Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Deus agradou. A sua justiça foi completamente satisfeita. Todos os nossos pecados ali foram completamente perdoados. Completamente perdoados. Essa é a realidade do Evangelho. O Evangelho é assim, irmãos, ele escandaliza. Ele não é bonito à primeira vista. Quando você olha para uma realidade como essa, ninguém quer aceitar uma coisa tão dura. Fale para cristãos sobre isso. Compartilhe com colegas cristãos, com irmãos de outras comunidades. E ouçam e prestem atenção. Quem são aqueles que vão de fato confiar nisso e serem constrangidos por essa verdade? E aqueles que, mesmo tendo anos de igreja, vão se escandalizar com isso. Isso é inaceitável. Eu não posso sequer imaginar uma desgraça dessa. Eu não quero saber disso, não. As pessoas querem um cristianismo cor-de-rosa. Mas a nossa fé tem preço de sangue. De uma humilhação terrível. Deus mostrou ali a sua glória e ele satisfez. É por isso que, sendo um pecador desgraçado e merecedor daquele inferno, eu tenho plena convicção. Eu sou um miserável pecador, mas eu sei que em Cristo não há condenação para mim. Nada que me torne melhor do que os outros. Mas porque quando eu deveria estar ali recebendo a ira de Deus, Cristo ficou no meu lugar. Eu assumo as suas dores. O inferno que era seu, eu tomarei minha vida. E então Deus cumpriu a sua justiça de maneira perfeita. E não há quem possa roubar isso de ninguém. Não há quem possa alterar essa verdade da igreja. O que Cristo fez foi simplesmente incomparável. Todos nós andávamos como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essa é a realidade. O salário do pecado foi cobrado dele. Ontem, na catequese, eu explicava para os jovens aqui sobre a loucura que parece o Evangelho, né? E eu fui explicar dessa forma. Veja, você pegou comigo 5 mil reais. Dei um exemplo simples assim. 5 mil reais, né?
Eu, por ser bondoso, nem quis cobrar juros. Não fui dar uma de agiota com você e de cobrar juros, né, para arrancar suas tripas de tanto você me pagar. Não. Você está precisando? Toma. Eu tenho. Eu não preciso, mas você está precisando? Toma. Agora, tal dia você tem que me pagar. Tal dia você tem que me pagar. Né? Chega o dia você não tem. Cara, eu não tenho nem 1.000 conto aqui no bolso. Estou acabado. Eu não quero saber. Trato é trato. Você tem que me pagar. Mas eu não tenho como arrumar esse dinheiro. E por que você pegou o dinheiro? Aí eu falei, veja a lógica. Se você me deve, você tem que pagar, meu amigo. E se você não pagar, tu vai pra cadeia. O dinheiro é meu, nós assinamos contrato. Entendeu? Tá aqui, ó, 5 mil reais, tal, carimbamos. Vamos lá no cartório, tudo direitinho, eu emprestei. Nem sei se isso é legal, estou dando um exemplo, ok? Então veja, você tem que me pagar. Se vire. Pelos meios ilegais nós sabemos, se você não pagar, eu não vou chamar a polícia não, viu? Preocupa não. Se você tiver casa é minha, e se não tiver, a gente mata você. A gente resolve o problema rapidinho. Agora imagine que eu te emprestei o dinheiro, você não tem, cadê meus 5 mil reais? Por favor, tenha misericórdia de mim. Meu amigo, sinto muito, você tem que me pagar. Posso fazer nada por você não, cara, você tem que me pagar. Você vai ter que me pagar. Eu tenho dinheiro. Eu pego 5 mil reais, coloco na mão do cara que me deve e falo, agora pega o dinheiro e me pague. Isso tem sentido, irmãos? Nenhum. Isso é um absurdo. Né? Se alguém fizesse isso, você queria internar uma pessoa assim. Você é maluco, você é doido, tá rasgando dinheiro? Entendeu a situação? Porque não tem o menor sentido. Mas é justamente isso que é o Evangelho. Quem contraiu a dívida fomos nós. Nós pecamos, nós somos os devedores e o salário desse pecado é a morte. O que é que Deus fez então? Ele providenciou o pagamento. Sendo que quem deve sou eu. E por isso, por causa disso, nosso Cristo morreu. Essa é a grande realidade do Evangelho. E por fim, meus irmãos, concluindo a pregação, nós vamos aprender que é justamente essa terrível descrição do que é o Evangelho, do sofrimento de Cristo, o seu sofrimento, é o que nos traz a paz. É o que nós aprendemos na palavra do Senhor. Então todo o horror da crucificação, todo o sofrimento que ele teve sobre a sua própria vida, teve o objetivo justamente, irmãos, de trazer a paz para o seu povo. No versículo 5 nós lemos: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O propósito de Deus era quebrar essa parede de separação causada por nós mesmos. A única maneira era essa. Ordenada de acordo com o seu caráter, de acordo com a sua lei. A única maneira era essa. Como ele revelou em sua palavra. E o objetivo era acabar simplesmente com isso. Nós aprendemos em Colossenses 1, 19 e 20, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, ou seja, Jesus Cristo, habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ou seja, foi o que Deus fez. Ele nos trouxe a paz pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E ainda, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ali estava Deus pagando o preço por nossa própria dívida, e nós devemos a Ele. E é isso que o texto está dizendo aqui. Nas feridas de Cristo, então, irmãos, em todo o sofrimento, em tudo aquilo que pode ser horrível, não é? Da ira de Deus sobre ele, é que nós encontramos a salvação. Então não há salvação verdadeira, não há paz verdadeira, quando se nega essa verdade, quando não se quer aceitar que Cristo morreu por nossa causa, que ele pagou esse preço por nossa causa, e que de fato ele foi tremendamente humilhado por causa dos nossos pecados. Essa é a grande realidade. Terrível é o pecado que levou o Filho de Deus a sofrer tanto. E é por isso, exatamente por isso, por essa ação de Deus em Ele mesmo providenciar o pagamento da dívida, que nós podemos dizer hoje, não é? No capítulo 5 e versículo 1 de Romanos, diz bem assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio
do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você tem paz? Você não está com medo não de ir para o inferno? Você não tem aquela tensão de que Deus quer te destruir? Você consegue dormir em paz, sabendo que você é um pecador? Você tem a confiança que amanhã, quando você acordar, as misericórdias do Senhor já têm sido renovadas em sua vida? É por causa disso aqui. Ele derramou o sangue do seu Filho para te dar essa paz, para acabar com esse clima de tensão, esse clima bélico entre nós e Ele. Não há mais inimizade entre nós, como cristãos, povo de Deus, e Deus agora. Ainda há inimizade de Deus contra o mundo, porque aqueles que não creem no Filho, como João 3 nos ensina de maneira muito clara, a ira de Deus permanece sobre eles, mas a ira de Deus não está sobre nós mais, porque Ele derramou essa ira em seu Filho. É isso que o Evangelho nos ensina, e não crer nisso, não confiar nessa verdade, não é declarar, mesmo com o nome de cristão, que você não passa de um filho da ira, de alguém que não tem esperança nenhuma. Portanto, venhamos olhar para essa verdade. Essa é a boa notícia do Evangelho. Aquilo de mais horrível foi feito para que isso que é tão horrível não acontecesse com nós, com a igreja, com o seu povo. E então, a exortação do Evangelho, o último texto a ser lido, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Presta atenção nisso. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Hebreus 2, do verso 1 ao 4. A exortação, então, para nós como igreja hoje é justamente essa. Como escaparemos nós se rejeitarmos, se negligenciarmos tão grande salvação? É justamente por aquilo que é de mais horrível no cristianismo. É por aquele sacrifício cruento que toda a nossa esperança está garantida. Simplesmente isso. Nós entramos na paz e na alegria por meio do sangue. É simplesmente isso. Nós não podemos negligenciar essa verdade. Portanto, irmãos, creiam de todo o coração de vocês. Confiem de todo o coração de vocês. Admitam e saibam que todo o sofrimento horrível de Deus, que Deus agradou-se de moer o seu próprio Filho, Ele fez isso por você. Ele de fato humilhou a Cristo, o Filho dele amado, que ele ordena no Salmo 2, beijai o Filho ungido do Senhor, para que a sua ira não se acenda. E agora nos oferece o Filho, como a única forma de sermos vistos por Ele, como pessoas salvas, como filhos dele, como quem é inocente agora diante dele. Simplesmente isso. Pela horrível morte da cruz, Deus olha para você agora, pecador miserável, e pela verdadeira fé que Ele te dá, Ele diz para você, você não é culpado mais. Não há culpa mais sobre a sua vida. Não há condenação nenhuma sobre você mais. Porque tudo isso eu já fiz em Cristo por você. Amém.